A Escritura apresenta, logo no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 50, uma das cenas mais impressionantes de toda a narrativa bíblica. Fica nos arredores de uma das cidades mais tensas do mundo antigo. Jerusalém, né? Um cenário pesadíssimo na época. Exato, Jerusalém. E ali, a Bíblia mostra um grupo de homens e mulheres que passou as últimas semanas vivendo, assim, uma verdadeira montanha-russa de traumas e de milagres. Sim, um esgotamento emocional e físico total. Pois é. E esse grupo caminha lado a lado com o mestre deles pelas estradas de terra que saem da cidade. O texto bíblico diz que Jesus os leva para fora, até as proximidades de Betânia. E lá, no meio daquela paisagem árida, a Bíblia relata que ele simplesmente ergue as mãos e os abençoa. É uma imagem muito forte. Muito. E, de forma surpreendente, o texto afirma que, enquanto ele os abençoava, ele ia se retirando deles. Sendo elevado ao céu. Isso. E a reação lógica de qualquer ser humano nessa hora seria, o desespero absoluto. Mas a passagem diz que eles o adoram, voltam para Jerusalém cheios de uma alegria imensa e permanecem continuamente no templo, louvando a Deus. Nossa, é uma quebra de expectativa total. E é exatamente com essa imagem formidável e, francamente, contra-intuitiva que a gente estabelece o tom do nosso estudo de hoje aqui no Projeto Bíblia Acolhe. Porque o nosso princípio orientador aqui é sempre lembrar que melhor que entender é acolher. Com certeza, essa é a nossa missão. Exatamente. A nossa missão nesta imersão nas Escrituras é observar um fato transformador. É que o Evangelho de Lucas, ele recusa-se a terminar com um funeral, sabe? Não tem clima de velório no final do livro. Nenhum. A narrativa não se encerra com uma despedida triste, com aquele luto pesado ou, com um vazio existencial esmagador. Muito pelo contrário, né? Sim, termina lá em cima. Termina com uma explosão. Uma explosão de adoração e de uma alegria que simplesmente não cabe dentro da lógica humana. E é exatamente essa quebra de expectativa que dá um nó na nossa cabeça. Porque, olha, nós precisamos analisar o que realmente está acontecendo nesses 4 versículos finais. À primeira vista, o comportamento desses discípulos parece um delírio, não é? Parece insanidade pura. Pois é. Mas antes de questionarmos a psicologia deles, a Bíblia mostra algo muito específico sobre a geografia da coisa, lá nos versos 50 e 51. O local exato, né? Betânia. Exato. O texto diz que Jesus leva essa comunidade para fora dos muros, até Betânia. E para quem estuda geografia bíblica, sabe que Betânia fica ali nas encostas do Monte das Olivas. E isso tem um peso enorme. Não é um lugar qualquer, não é um cenário aleatório. Sem dúvida, não é aleatório de forma alguma. O Monte das Oliveiras, ele é um cenário carregado de memória emocional. Uma memória bem dolorosa, aliás. Muito dolorosa. O próprio Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, relata de forma muito crua que esse monte foi o palco da agonia mais profunda de Jesus, momentos antes da cruz. Aquele momento de tensão extrema. Isso. Foi ali, naquele mesmo solo, no escuro, que a Bíblia descreve o suor se transformando em gotas de sangue, sabe? Foi o local da angústia solitária, da traição por um dos seus amigos mais próximos. E agora o livro de Atos, lá no capítulo 1, que é a continuação direta escrita pelo mesmo autor, né? Exatamente, o mesmo Lucas. Pois é. O livro de Atos confirma que a ascensão ocorreu exatamente nesse mesmo monte. Ou seja, o lugar do trauma se torna o lugar do triunfo. A inversão é total. É uma inversão de narrativa poderosíssima. A analogia que me vem à mente, para tentar ajudar quem nos escuta a visualizar o impacto disso, é tipo a de um general, ou um rei. Um rei que vence uma batalha. Isso. Imagina um rei que acabou de vencer a guerra mais brutal, sangrenta e desgastante da história. Mas, em vez de fazer a sua marcha de vitória lá na capital, no conforto do palácio, seguro... Longe do perigo? Exato. Em vez disso, ele pega o seu exército e volta para o exato campo de batalha onde eles quase foram aniquilados. Onde a dor foi maior. Exatamente. Ele volta para aquele solo marcado por cicatrizes e por sangue, para ali mesmo fincar a bandeira da vitória definitiva.
Sabe, o palco do sofrimento extremo se transforma no pódio, onde a história muda para sempre. Essa imagem é perfeita. E o peso teológico dessa escolha geográfica é monumental. A ascensão que a Bíblia relata não é apenas Jesus, indo embora. Não é um simples adeus, né? Não, de jeito nenhum. É o selo, é a assinatura final e visível da vitória absoluta de Cristo sobre a morte e sobre o mal. Mas além da geografia, há um detalhe gramatical e narrativo ali no verso 51 que carrega um significado absurdo. Qual detalhe? O texto diz, abre aspas, enquanto os abençoava. Lucas faz questão de registrar que a bênção não foi interrompida. Ah, sim, ação contínua. Exato. Jesus não pronunciou algumas palavras bonitas, abaixou as mãos, virou as costas e sumiu. A ascensão ocorreu durante o ato de abençoar. Nossa, isso me fascina profundamente. No momento exato em que as mãos que ainda carregavam as marcas dos cravos estavam estendidas. É uma visão gloriosa. É uma ação contínua, né? Ele subiu abençoando. E essa continuidade não é um mero capricho poético de Lucas. Para o público original daquela época, isso ativava uma memória cultural e religiosa fortíssima. A Escritura apresenta toda a lógica lá do Antigo Testamento, onde o sumo sacerdote era a figura mais importante da nação inteira. A figura central da religião deles. Isso. Uma vez por ano, no dia da expiração, o sumo sacerdote entrava no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo. E a multidão ficava toda do lado de fora, tensa, aguardando. Porque se o sacrifício não fosse aceito, seria uma tragédia, certo? Uma tragédia total. Então o clima era de pura apreensão. Quando o sacrifício era aceito por Deus, o sumo sacerdote saía lá de dentro e a primeira coisa que ele fazia era erguer as mãos e abençoar a congregação. Uau! Entende a conexão? É gigantesca. Então a imagem que está sendo pintada aqui pelo texto bíblico é colossal. O sacrifício já tinha sido feito na cruz. E agora, ao subir aos céus abençoando, é como se Jesus estivesse assumindo esse papel cósmico de sumo sacerdote de uma vez por todas. Precisamente. Ele está demonstrando visualmente que a obra da redenção foi integralmente aceita. Foi consumada. Não faltava mais nada, sabe? Dívida estava paga. O preço estava pago. E ao subir com as mãos erguidas em bênção, ele revela que não está abandonando a criação, mas está entrando no santuário celestial. É a inauguração de uma nova fase do seu ministério, agora operando em um patamar de autoridade absoluta. É o rei assumindo o trono. Ele é elevado para reinar. É o que o apóstolo Paulo explica de forma tão brilhante lá em outra passagem, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ensinando que Deus o exaltou sobremaneira. Ele sobe para interceder e governar. O que nos traz uma aplicação maravilhosa para a vida cotidiana de quem nos ouve. Por que esse detalhe das mãos erguidas importa na prática para nós hoje? É a grande pergunta. Porque nos revela o coração do Salvador. A última visão física que o mundo teve de Cristo foi a de um Deus estendendo as mãos em pura graça. Exatamente. Isso garantia àqueles discípulos e a todos nós que o ministério de amor não estava acabando ali. Estava apenas transcendendo. Ele estaria de uma forma misteriosa e espiritual muito mais presente. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo na nossa conversa. Opa, lá vem! É que isso nos joga direto no verso 52, que traz um problema psicológico gigantesco, na minha opinião. E paradoxo da alegria, certo? Exato, paradoxo da alegria. A Bíblia diz textualmente, olha só. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Eu confesso que, olhando puramente para a natureza humana, isso não faz o menor sentido. Numa leitura superficial, parece absurdo. Muito! Como é possível que alguém fique cheio de alegria logo após o seu líder, o mestre, que eles seguiram por 3 anos, ir embora fisicamente? É contraintuitivo. Vamos pensar nas nossas próprias dinâmicas humanas e despedida, né?
Quando acompanhamos alguém que amamos em um aeroporto ou em uma rodoviária, o cenário é universal. Há abraços demorados, choro, aquele cheiro de combustível de aviação misturado com melancolia. Aquela tristeza da partida. E quando a pessoa passa pelo portão de embarque e desaparece, o que fica é um buraco no estômago. Ninguém faz uma festa de arromba no saguão do aeroporto simplesmente porque o melhor amigo foi embora para sempre. A nossa mente associa a partida ao luto imediato. Com certeza. Mas aqui a escritura mostra uma explosão de júbilo. Como a gente explica essa contramão emocional no texto bíblico? Esse questionamento é essencial, sabe? Porque o contraste com o nosso comportamento humano padrão prova que algo revolucionário aconteceu dentro da cabeça e do coração deles. Para desvendar essa aparente contradição, a gente precisa conectar os pontos da própria narrativa que antecede este evento. A história de Lucas ali antes, né? Isso. Se a gente voltar algumas páginas no próprio Evangelho de Lucas, logo após a crucificação, a gente vai ver que o estado mental desses discípulos era exatamente esse luto profundo que você descreveu no aeroporto. Estavam amarrados. Totalmente. A passagem paralela dos caminhantes a caminho de Emaús, que também está no capítulo 24 de Lucas, ilustra uma depressão densa. Eles estavam arrasados, dizendo assim: nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. A esperança estava morta. Morta e enterrada no túmulo. Eles já tinham passado pelo pior aeroporto emocional possível na sexta-feira da crucificação. Ali eles sentiram a perda real. Exatamente. Aquele choro já havia acontecido, aquela dor dilacerante já tinha sido vivida. Mas o que a Bíblia relata é que o Cristo ressurreto, ao longo de 40 dias, reverteu essa dor completamente. Ele virou a chave. Virou a chave. E mais do que simplesmente provar que estava vivo, o texto bíblico mostra que Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O desespero humano, que nasce da nossa falta de visão, da nossa miopia, deu lugar a uma clareza teológica deslumbrante. Eles finalmente entenderam o grande plano. Então a grande chave aqui é que a mente iluminada pela verdade consegue expulsar a tristeza da separação física. Perfeito. Eles entenderam que a ascensão não era uma perda de contato, era a coroação de um rei. E eles passaram a ser súditos de um rei entronizado. Sem dúvida. E o texto usa uma palavra no verso 52 que comprova essa mudança de chave. A Bíblia diz, adorando-o. Ah, sim, o ato de adoração. Para a nossa cultura moderna, adoração pode parecer apenas cantar músicas numa reunião. Mas para um judeu do primeiro século, o monoteísmo era a pedra angular da existência deles. Era algo inegociável, né? Totalmente inegociável. Eles preferiam morrer, literalmente morrer, a dobrar os joelhos para um ser humano ou para o imperador romano. Eles adoravam única e exclusivamente a Deus. Só Deus recebia adoração. Então o fato de que a Bíblia registra esse grupo de judeus prostrados adorando aquele homem que havia acabado de partir, significa que o entendimento deles foi alterado para sempre. Eles não estavam dando tchau para um bom professor. Não era um rabino indo viajar. De forma alguma. Eles estavam reconhecendo que o Messias era o próprio Deus soberano assumindo o seu trono no universo. É uma mudança de paradigma espetacular. E isso justifica totalmente a palavra alegria. E falando em alegria, tem um detalhe literário na forma como Lucas constrói esse livro, que é simplesmente brilhante, sabe? As molduras de Lucas, sim? Isso. Quem estuda a estrutura do texto costuma apontar muito isso. O Evangelho de Lucas funciona como se tivesse molduras. Ele começa lá no capítulo 2, com o anjo aparecendo aos pastores no campo e dizendo: trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Ele está anunciando o nascimento. A promessa da alegria. O livro inteiro se desenrola a partir dessa promessa. E agora, de forma perfeitamente simétrica, o Evangelho fecha, no capítulo 24, com esse retorno a Jerusalém em grande alegria. É a consumação daquela promessa do início. É uma estrutura belíssima, né?
A alegria se estabelece como um marcador teológico daqueles que compreendem quem Cristo é. E note que é uma alegria que independe das circunstâncias externas. O túmulo vazio e o trono ocupado nos céus são os alicerces inabaláveis dessa celebração. Sim, mas é aí, meu caro, que as coisas ficam ainda mais complicadas na nossa análise e eu preciso levantar outra grande objeção lógica aqui. Vamos lá. Tudo bem, a gente entendeu que eles estão com a mente iluminada, descobriram que ele é o rei do universo e estão radiantes, adorando. Até aí, perfeito. Mas vamos olhar para o verso 53. A passagem encerra o livro dizendo: "E estavam sempre no templo louvando a Deus." Esse detalhe do templo é forte. Novamente, nós precisamos parar e analisar o nível de insanidade disso do ponto de vista histórico. O Império Romano continuou opressor, Pilatos ainda governa aquela região com mão de ferro, os soldados romanos ainda patrulham as ruas de Jerusalém armados até os dentes. A conjuntura política e militar não mudou em absolutamente nada. Exatamente, o perigo é imenso. Se a gente olhar para os relatos da própria Escritura em outras passagens, como no Evangelho de João, no capítulo 20, que a gente vê, apenas algumas semanas antes, esses mesmos homens estavam trancafiados em uma casa, Com as portas trancadas, com as portas fechadas a 7 chaves, dominados por um pavor paralisante. Eles tinham pavor das autoridades religiosas, tinham pavor do Sinédrio, e para quem que nos acompanha talvez não esteja tão familiarizado com o contexto da época, o Sinédrio não era um clube de debates inofensivo, né? Não, era o poder máximo ali. Era a Suprema Corte de Israel, o epicentro do poder local. Foram esses exatos líderes que orquestraram a prisão, a tortura e a execução de Jesus. O nível de hostilidade era o mais alto possível. Estava todo mundo sob a mira deles. Então, a minha grande pergunta é: por que o templo? Essa atitude é como sair de um bunker subterrâneo e caminhar de peito aberto e desarmado diretamente para a praça principal da capital, dominada pelo exército inimigo. É uma exposição total. O templo em Jerusalém não era uma capelinha silenciosa e vazia num bairro pacato. Era um complexo arquitetônico gigantesco, barulhento, lotado de guardas do templo e espiões por todos os lados. Era literalmente o olho do furacão. Com certeza. E todos os dias para o lugar mais exposto, mais perigoso, a sede administrativa dos piores inimigos do Nazareno, apenas para ficar lá cantando e louvando a Deus. Não é uma atitude inconsequente, porque eles simplesmente não continuaram fazendo cultos secretos no porão e em segurança, já que agora estavam felizes. Essa provocação é excelente, porque ela revela o tamanho do milagre interno que a ascensão provocou neles. O medo humano, por natureza, busca o esconderijo, busca a proteção. Mas a alegria inabalável que nasce da ressurreição e da ascensão, ela exige o espaço público. Ela não cabe num quarto fechado. Não cabe. A transformação psicológica desses discípulos, relatada na Bíblia, é uma das maiores evidências históricas de que algo formidável aconteceu naquele monte. Mas além dessa coragem absurda, há uma razão teológica profundíssima para a Escritura registrar a presença deles exatamente no templo. E qual seria o propósito teológico de estarem especificamente ali, naquele lugar? Lembra da estrutura de molduras que você mencionou agora há pouco? Lembro. Da alegria no início e no fim. Exato. Lucas também constrói o seu evangelho terminando no exato mesmo cenário geográfico e religioso onde ele começou. O primeiro capítulo do livro não começa em uma manjedoura em Belém, não. Começa no templo. Ah, é verdade. Começa com o sacerdote Zacarias. Isso. Começa no templo de Jerusalém, com o velho sacerdote Zacarias, oferecendo incenso enquanto todo o povo aguardava do lado de fora em oração. A cidade de Jerusalém e o santuário eram o coração pulsante, a identidade fundamental do antigo povo de Deus. Tudo girava em torno do templo. Tudo. E agora, ao finalizar a história nesse mesmíssimo local, a Bíblia nos mostra uma substituição de paradigmas acontecendo ali mesmo, no chão de pedra do pátio sagrado. Como assim uma substituição de paradigmas? Explica melhor para quem nos ouve. Pensa bem, o templo antigo era caracterizado pelo distanciamento. Havia véus espessos, bloqueios de acesso, a necessidade constante, diária,
do derramamento de sangue de animais sacrificiais. Era um sistema bem pesado, né? Muito pesado. Era um sistema baseado no medo do castigo e na tentativa contínua e exaustiva de aplacar a ira divina. Mas a cruz rasgou esse véu de cima a baixo. A ascensão completou a obra. O sacrifício perfeito e definitivo já havia sido feito. Exatamente. Então, quando os discípulos ocupam o templo, no verso 53, eles não estão lá para oferecer animais aos sacerdotes. Eles estão simplesmente ali, como a Bíblia diz, louvando a Deus. Eles estão sinalizando o raiar de uma nova era. Uma nova forma de se relacionar com Deus. Isso. O louvor nos lábios de corações redimidos substitui o antigo sistema sacrificial. Aquele mesmo espaço geográfico que representava a velha aliança se torna a plataforma de lançamento para o novo povo de Deus. A igreja que iria nascer dali a poucos dias. Nossa, isso é de arrepiar. É muito profundo. É como se eles fossem para o covil dos leões, porque perceberam que os leões perderam os dentes. A morte perdeu o aguilhão. Eles vão para a sede da religião que matou o seu mestre, porque agora eles sabem que a religião baseada no medo, a religião do terror, acabou. E a verdadeira adoração em espírito começou. Exato. O luto escuro da crucificação foi tão radicalmente curado pela glória da ascensão que a alegria deles simplesmente não cabia mais atrás de portas trancadas. Transbordou. Transbordou. Ela precisava invadir o espaço público, o centro nervoso da cidade. E isso pavimenta o caminho para o que viria a seguir, né? O livro de Atos dos Apóstolos, que é o volume 2 dessa mesma obra bíblica, vai mostrar como essa comunidade não apenas sobreviveu nesse ambiente hostil, mas como eles viraram o mundo antigo de cabeça para baixo. E tudo começou ali. Tudo começou ali. A ordem que Jesus havia dado, que a Bíblia registra poucas linhas antes, era para que eles permanecessem na cidade até que do alto fossem revestidos de poder. Eles obedecem essa ordem, mas não fazem tremendo de medo em um canto escuro. Eles obedecem em voz alta. Em voz altíssima. Eles aguardam ativamente no lugar de maior visibilidade de Israel, unidos em louvor contínuo. A ascensão transformou o que poderia ser visto como um fim trágico e solitário em um começo vibrante, comunitário e totalmente explosivo. Tentando amarrar todas essas descobertas maravilhosas que a gente desempacotou dessa passagem hoje, nós olhamos para 4 versículos que, a uma primeira leitura rápida, parecem super simples, mas que, na verdade, carregam a fundação inteira da coragem cristã. Com certeza. O alicerce da fé. A grande síntese espiritual dessa unidade literária, ali dos versos 50 a 53 de Lucas 24, é que a ascensão não é sobre ausência, né? É sobre soberania e sobre uma presença expandida e glorificada. Aquele momento inesquecível em Betânia, com as mãos do mestre estendidas sobre os seus discípulos em um ato de graça ininterrupta, foi a força motriz, o combustível, que pegou um bando de fugitivos, traumatizados, e os forjou como os agentes de transformação mais corajosos de toda a antiguidade. Foram curados pelo entendimento, né? Exato. Eles entenderam que, se o rei está no trono, o medo não tem mais qualquer autoridade sobre eles. É um chamado irrecusável que a Escritura faz para nós hoje, para o acolhimento dessa mesma alegria destemida. Porque o verdadeiro acolhimento dessa mensagem muda de forma prática como a gente caminha no mundo. Exatamente. E diante da densidade e da beleza dessa realidade que a Bíblia descreve tão bem, o Projeto Bíblia Acolhe sempre busca trazer a Escritura para o show da nossa vida diária. Fazer essa ponte, né? Tudo de hoje, nós deixamos uma provocação silenciosa para quem nos escuta, pesar em sua própria jornada hoje. Pense no seguinte: se a reação imediata, orgânica e inevitável dos discípulos ao testemunharem a ascensão do Senhor foi correr para o lugar mais hostil e perigoso da cidade, apenas para louvar a Deus com uma audácia incontrolável e uma alegria radiante, o que a nossa própria dose de alegria diária e a nossa coragem ou timidez nos espaços públicos revela sobre o quanto realmente compreendemos que o nosso Rei está, neste exato momento, sentado no trono do universo.
Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.